Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Me Poupa Podcast. Antes da gente começar, eu queria agradecer aos nossos incríveis patrocinadores, a Salute Medicina e Odontologia, a Clínica Odontológica Dente Belo, Carvalho Odontologia Especializada, a Mona Lisa Pizzaria, a Movebank e a Faculdade Gamaliel. Eu me chamo Mônica e sou aluna do 10º semestre aqui da Faculdade de Odontologia da Gamaliel. Eu sou Tiele Silva, estou no 7º semestre de Odontologia da Faculdade Gamaliel. Hoje estamos com um convidado super especial, que vamos falar um pouco sobre a prótese, que é uma das principais especialidades na área de odontologia. O Dr. Fabiano e professor, é graduado pela Faculdade de Odontologia de Barreto, São Paulo, desde janeiro de 1998, especialista em prótese dentária pela Associação Brasileira de Odontologia Tocantins, especialista em implantodontia pela UFPA, especialista em DTM e dor orofacial no Instituto ARI Brasília Distrito Federal 2022. Funcionário da Prefeitura Municipal de Tucuruí desde 1998. Atualmente, ele é docente da Faculdade Gamaliel, no curso de Odontologia e coordenador de Odontologia do município de Tucuruí, Pará. Estamos muito felizes por você ter aceitado o nosso convite, estarmos aqui. Muito obrigada. Aí como a gente é suas alunas, a gente sabe que o senhor tem uma paixão enorme pela odontologia. Mas a gente quer saber, o senhor sempre teve esse sonho de fazer odontologia? O senhor tinha outras preferências? Como é que foi a sua escolha? Primeiro, bom dia. Eu queria agradecer o convite. E na verdade, eu não queria fazer odontologia. Não? Não. Meu pai sempre falou para mim que eu tinha que fazer, tentou me induzir a fazer medicina. E eu fiquei tentando durante 2 anos o vestibular de medicina. E nesse meio termo eu tive muito contato com a colega que ela fazia odontologia e comecei a me despertar. E na verdade eu vim de uma família que meu avô era um dentista prático. Na época que não tinha dentista, os dentistas formados, meu avô era dentista prático. E eu tinha 2 tios protéticos, um irmão da minha mãe e um cunhado da minha mãe. E de repente minha mãe conversando comigo, ela me induziu e me explicou, falou, por que você não tenta odontologia? E eu fui, prestei o vestibular, passei no vestibular. Dentro de 2 semanas eu tinha revirado todos os setores da odontologia para mim ter ideia do que eu ia encontrar e do que ia ser. E eu peguei e comecei a interessar. Falei, não, tem alguns caminhos aqui que eu acho que me interessa. Eu, apesar de ser especialista em prótese, eu sempre gostei muito de cirurgia. E naquele momento eu pus na cabeça que eu queria ser cirurgião. E começou o curso, e o curso foi desenvolvendo aos poucos, aí a gente vai conhecendo realmente as outras disciplinas, e você talvez... Se identificando. Isso, você vai mudando suas opiniões, porque você começa a ter afinidade com outros lados. E foi aí que surgiu a prótese também na minha carreira. E hoje eu falo, eu não me arrependo de ter feito odontologia. Eu realmente sou apaixonado no que faço. Eu acho que é uma profissão maravilhosa, tá? Inclusive, se tivesse que fazer de novo, eu faria, tá? Então, mas no início não era odontologia. Não Por era incrível sua que opção. pareça, não era a minha primeira opção, sabe? Mas eu falo que hoje eu não mudaria, não mudaria. Infelizmente, a gente ainda tem que lutar muito para a gente ter algumas Sim. valorizações, mas eu falo que o curso é maravilhoso, a profissão é maravilhosa e você vê você conseguir devolver tanto a parte funcional quanto a parte estética de uma pessoa e a pessoa sair satisfeita do seu Muda a vida atendimento. da Muda, pessoa. muda. A gente vê várias situações aí que talvez com pouco você faz muito. Era justamente isso que eu ia perguntar pro senhor. Quando a prótese ela é indicada, assim, tipo, quais os benefícios que vai trazer para o paciente? Tem alguma contraindicação para usar a prótese? Tá, vamos falar em benefícios. Eu acho que todos os benefícios possíveis. Geralmente você vai usar uma prótese quando você perde um elemento dental, que não deixa de ser. Um dente é um órgão dental. Então você vai substituir esse elemento por um elemento artificial. Aí entra a prótese. E eu acho que ela vai devolver, principalmente, autoestima, tá? Sim. Você pega um paciente desdentado total, que vai usar uma prótese total. Como já aconteceu de chegar no laboratório de prótese do município, quando ele tinha
o laboratório, o paciente falou, faz 10 anos que eu tirei meus dentes e não fiz porque eu não tinha condição. Então, quando você repõe, você está devolvendo autoestima, parte funcional do paciente, ele vai ter como mastigar seu alimento e triturar, então ele vai melhorar toda a parte de digestão do seu alimento. E parte estética também, porque já pensou uma pessoa que está no meio social, ou mesmo perto dos amigos, e ele não tem os dentes? E até aquele momento, para ele talvez é uma coisa natural, porque ele talvez não tenha condições de fazer aquele trabalho. Mas a partir do momento que ele coloca, ele vê uma mudança radical. Vocês mesmos já viram aí na clínica escola, que já tiveram contato. A tia ele vai ter contato esse semestre, mas a Mônica já teve contato. Ela sabe que se devolver a estrutura de um dente, que seja com prótese, que seja com a resina bem feita, de alguma forma o paciente vai sair de lá com outra autoestima, com outra, assim, ele até a vontade de sorrir é melhor. Eu já tive paciente que ele tinha bigode, porque o bigode dava mascarada nos dentes que ele falava que não estava legal. A gente vê que depois que uma pessoa recebe a prótese, até o brilho muda para ela, porque é muito importante na nossa sociedade a estética, querendo ou não. E a pessoa se sentir bem com os dentes, a prótese, nossa, deve mudar a vida Até de a uma questão pessoa. também de qualidade de vida, ela vai se alimentar melhor, né? Com certeza. Eu acho que a parte mais importante, o paciente não vê muito isso. Sim. A grande preocupação do paciente é a parte estética, Sim. tá? Mas eu acho que a parte mais importante é a parte funcional, tá? A parte funcional de você colocar uma prótese no paciente por perda de algum elemento dental, eu acho que a parte funcional é a parte mais importante de todas. Mas o paciente, geralmente, aquele te procura, não é nem pela parte funcional, é pela parte estética. E contraindicação, existe contraindicação. Por exemplo, na prótese total, se o paciente tiver alergia a alguns componentes, tanto o monômero quanto o polímero da prótese total, do acrílico, a gente não vai poder colocar essa prótese no paciente. O paciente, talvez, que tem algum problema neurológico, ele corre o risco, de repente, de deglutir a prótese ou de se engasgar, dependendo da prótese que ele for usar. Tá? Porque a prótese, não é, a gente fala, mas não é só prótese total. Sim. Qualquer tipo de dente que for substituir o elemento dental é prótese. Então tem prótese totais, prótese unitárias, prótese cerâmica, prótese sobre implante. Então, dependendo da prótese, ele também tem essa contraindicação. E o senhor tem alguma prótese que o senhor ama fazer e outra que não goste muito? Não. Eu acho que todas as próteses hoje, eu falo que a prótese, se eu atender o paciente com prótese, eu esqueço do tempo, tá? Tem alguns procedimentos que talvez fica mais cansativo, mas a prótese não. Todas as próteses é muito apaixonante. O que a gente talvez tem um pouco de dificuldade é de talvez que quem trabalha com prótese vai ter muita dificuldade de repente com o parte de laboratório. Então, dependendo do que você for fazer, talvez você tenha que ter um feedback muito grande para o laboratório para você devolver, principalmente quando envolve parte estética junto. Aí, no caso, voltando para a sua graduação, o senhor sentiu que teve alguma parte que foi extremamente desafiadora, que talvez faria o senhor mudar para outra área? Não, para me mudar, não. Eu acho que na faculdade, o início da faculdade, que é as matérias básicas, são matérias que talvez você fica se questionando. Para que você vai ter esse tipo de matéria? Só que você só entende quando você vai avançando no curso. Porque essas matérias vão começar a ter uma importância dentro de outras disciplinas. Eu falo muito que eu não entendia porque eu tinha psicologia no primeiro ano da faculdade. Entendeu? E todo dentista é um psicólogo, tá? Sim. Vocês vão ver, quem já está aqui está vendo, e quando você estiver no seu consultório, você vai ver que tem paciente que primeiro ele chega com você, conversa, para depois você atender ele. Então, eu não tive nada assim que me... Tem as matérias, igual eu falo, mais chatas, tá? Mas todas elas têm importância no, vamos dizer, quando faz o link com as outras disciplinas. Por exemplo, eu tinha histologia no primeiro ano. Ah, para que eu tenho histologia? Aí quando você chega na periodontia, é basicamente só histologia. Sim. Então você começa a entender qual é a necessidade daquelas matérias no início. Tanto que eu comento que como eu começo aqui na Gamaliel com os alunos no quinto semestre, eu falo que o quinto semestre começa a ser mais. Eu falo que para o aluno é o semestre mais gostoso. Que começa a melhorar, porque ele vai ter anestesiologia, periodontia,
dentística, endodontia em laboratório, mas ele vai começar a realmente Pegar a a prática. trabalhar com o que ele vai fazer pro resto da vida dele. Sim. Professor, você é da onde? Qual cidade? Eu sou mineiro, sou Sou de uma mineiro. cidade chamada Frutal, no Triângulo Mineiro. Como foi vir pra cá, chegar pro Pará? Tipo assim, uma experiência nova, porque aqui foi o ano que o senhor se formou, o senhor já veio pra cá, não foi? Foi o seguinte, meu pai era barrageiro, meu pai trabalhava nas construções de barragem. E eu morava em várias cidades. Quando foi na primeira etapa da obra, meu pai mudou para cá em 1977 e nós viemos a família em 1978. E eu fiquei em Tucuruí da minha primeira até a sexta série. Quando terminou um ciclo da barragem, nós fomos embora. Sim. E quando eu me formei, eu comecei a procurar alguns trabalhos na região, até tinha, mas eu sempre quis voltar para o norte. Eu sempre quis voltar para o norte. E eu resolvi que eu ia voltar para cá. Aí, através de uma família que morava aqui, que era amigo da minha família, a gente teve um contato e eu consegui um trabalho na prefeitura. Na época, eu namorava a Vanessa. Cheguei para Vanessa e falei para ela, Vanessa, eu arrumei trabalho lá no Pará, vambora, você vai? Ela falou, eu vou. Quem não sabe, ó, ele é casado com uma dentista e a nossa professora também. Aí eu peguei e vim embora pro Pará. Essa mesma família tinha mexer com transporte. E eu fui pra Uberlândia. Peguei uma carona numa carreta e vim pra cá. 4 dias de viagem eu tava em Tucuruí com a promessa de emprego. E quando eu cheguei aqui, essa família me amparou. Aí eu morei com eles durante 10 meses. Eles tinham uma chácara lá perto do aeroporto. E eu morei com eles durante 10 meses. Com um pouco tempo que eu estava aqui, eu comecei a trabalhar na prefeitura. E eu fiquei até janeiro de 99 trabalhando só na prefeitura, que foi quando eu consegui fazer um financiamento do meu equipamento através da Caixa Econômica. E comprei meu consultório. E eu fiquei em fevereiro de 99 eu consegui começar a trabalhar no meu consultório, que é no mesmo local até hoje. E a Vanessa veio um ano depois. Então eu cheguei em junho de 98 e a Vanessa chegou em julho de 99. Aí ela veio também para ficar e ela nem conhecia Tucuruí. Mas a gente fala que a gente construiu nossa vida aqui, né? Sim. Nossos filhos nasceram aqui, tanto a Ana Luísa quanto o Fabiano Filho. E a nossa vida hoje é Tucuruí. Mas eu não deixo de ter o sotaque lá da minha região. Eita. Vocês fizeram só um ano de diferença na faculdade? História. Não, nós formamos junto. Eu conheci a Vanessa, a gente começou a namorar no início do segundo ano. A gente se conheceu na faculdade, ela era de turma diferente, mas ela morava com uma grande amiga minha. E depois foi até minha dupla durante um período na faculdade. E eu ia muito na casa da Dani, conheci a Vanessa e no segundo ano a gente começou a namorar e Tá quanto de tempo já? 96, 27 anos só. 27 anos. Quase 28. A gente casou aqui em Tucuruí quando ela veio, a gente nem voltou. A gente casou aqui mesmo, os familiares dela vieram na época, ela chegou em julho. Em dezembro de 99, nós casamos aqui no cartório no cartório, acho que é de primeiro ofício ou de segundo, não sei qual que é. E daqui nós ficamos. Foi difícil manter um relacionamento com a faculdade junto? Porque a gente sabe que a odontologia, ela exige bastante da gente. Na faculdade não foi difícil. Eu acho que a gente tirava bem, sabe? Eu falo que ela me ajudava muito, eu ajudava muito ela. A gente foi dupla a partir do terceiro ano, terceiro e quarto ano a gente foi dupla, então era sempre um dando a mão pro outro. E sem a gente escolher, cada um foi gostando de área diferente. Eu falo que hoje ela gosta de endo, que ela faz, o carro-chefe dela é endodontia, eu já não faço endo desde de 99, entendeu? Então, eu acho que foi junção. Eu falo que a tampa é a panela, sabe? Quando é pra dar certo, não, eu falo que quando tinha que dar certo, dá certo. Depois Entendeu? de tantos anos sendo dupla, se não desse certo também, E assim, a Vanessa, quando ela veio pra cá, ela foi muito corajosa, porque ela veio pra cá sem conhecer, ela nunca tinha saído de perto da casa dos pais, só pra estudar em Barretos, sabe?
E ela, até eu tinha dúvida se ela ia vir, se a família não ia interferir para ela não vir. Porque E é ela, longe, né? e ela nunca veio, ela veio para cá para morar, ela não veio tipo antes conhecer. E é outra realidade. Totalmente diferente. Aí, só que ela tem um avô, o avô dela hoje tá com 99 anos, se eu não me engano, e ele falava pra ela que aqui não era longe, longe era quando o pai dele veio da Itália com a família. Então ela falava, não, aqui não é longe, É aqui é perto. perto. Então eu falo que o seu Caetano ajudou muito assim, deu incentivo para isso acontecer. E eu falava, o meu trabalho estava aqui, então não tinha como eu voltar, sabe? Era, eu falo que eu acho que quando eu vim para cá, na primeira etapa, tomei banho no Tocantins, tinha que Aí voltar para apaixonou. Tucuruí. Voltando mais para a parte da prótese, professor. Quantas sessões é feita? Tipo assim, porque tem paciente que pensa que vai chegar no consultório hoje já vai sair com os Sim, dentes, com a prótese. Quantas sessões são feitas para... uma média. Tiel, vai depender muito do tipo de prótese que você vai fazer, tá? A prótese total vai ter que vir pelo menos 5 vezes, tá? Se você pegar uma prótese fixa, vamos dizer, uma coroa unitária de porcelana, você pode moldar numa sessão e de repente já instalar na segunda sessão, tá? Hoje nós temos uma vantagem muito grande, que é a tecnologia a nosso favor, que é o scanner. Então, para prótese sobre dente ou sobre implante, eu não vou falar ainda para prótese total, a gente pode escanear e através daquele escaneamento, se tiver tudo bem feito, preparo bem feito, afastamento gengival bem feito, o protético te manda o dente pronto já na seleção de cor que você escolher. Agora, numa prótese total, você não pode pular as etapas. Então, para fazer uma prótese bem feita, você tem que fazer pelo menos 5 sessões com o paciente. A gente que já está tendo um contato com os pacientes em questão de prótese, a gente vê muito que falta muita informação em relação aos cuidados da prótese. Muitos não tiram para dormir, não fazem a higienização. Você pode falar para a gente quais são os cuidados? Tá. Na prótese fixa, não tem o que fazer, é só higienização, porque ela não vai sair. Tá? Nas próteses removíveis, que é tanto a PPR quanto a prótese total, ela tem que, toda vez que o paciente se alimentar, ele tem que higienizar. E ele, para escovar a prótese, o ideal é ele ter uma escovinha um pouquinho mais dura, tá? A gente percebe aqui na clínica realmente que mesmo o problema do paciente é que talvez você orienta ele. Mas ele, se você não ficar muito em cima, ele não faz. O paciente, tem paciente que eu falo que é o paciente rebelde. Você explica, explica, explica e ele entra no ouvido e sai no outro, tá? Mas em relação a dormir, você pode, ele pelo contrário, a prótese bem instalada, ele pode dormir com a prótese. Ele não precisa tirar. Eu, quando era adolescente, minha avó era usuária de prótese total superior e inferior. E toda noite ela tirava a prótese e deixava dentro de um copo d'água no banheiro. Uhum. Toda vez. Aí, e eu não entendia por que aquilo. A água é para ela não desidratar. É para ela não ter risco de ter qualquer alteração. Que pelo menos foi. E ela também não sabia, ela usava, porque alguém falou para ela e ela usava daquele jeito. Sim, Aí de fala até manhã. que tem que colocar um pouquinho de quiboa, né? Uma gotinha de gotinha. quiboa. Eu não vou falar se ela colocava, porque eu não me lembro, mas eu sei assim, todo dia essa prótese dela tava num copo ou numa vasilhinha na pia. Quando era de manhã, ela pegava, colocava, enxaguava a boca, colocava a prótese e ficava com a prótese. Só que eu oriento meu paciente para ele não tirar a prótese. Se ele se sentir bem com a prótese, ele vai tirar para quê? Uma prótese bem instalada no paciente é como se ele não tivesse nada diferente na boca. Então, para dormir, não é necessário tirar a prótese? Não é necessário. Pensei que toda vez que a pessoa Não. fosse dormir, ela tirava. Não, porque, veja bem, se você tira um par de prótese total, querendo ou não, você vai ter alteração de dimensão vertical. Isso é verdade. Então, você vai alterar até, vamos dizer, a parte muscular, dependendo do que você for fazer. Então, eu não aconselho tirar. Mas Entendeu? no caso, você acha que os outros profissionais indicam em tirar por quê? Não sei. Eu não sei. Tem paciente que fica com medo. Tem paciente que pergunta, principalmente quando ele está usando a primeira vez, eu não vou engolir a prótese. Entendeu? Só que se a prótese estiver bem adaptada, bem instalada, uma prótese bem adaptada, ela não vai ter risco de deglutição. E Entendeu? o paciente que tem algum Legal. tipo de disfunção, bruxismo, tem um apertamento, rangimento dos dentes, Na prótese? isso. Tá. Dependendo da prótese, a indicação é você pôr uma placa. Tá? Dependendo da prótese.
A prótese total, você pode colocar uma placa? Pode, mas a prótese total tem uma grande vantagem. Os dentes, por serem de acrílicos, e a maioria hoje usa um dente que não é tão rígido, ele vai se autoajustando, entendeu? Porque assim, ele tem bruxismo, mas ele não tem DTM. Situação, Uhum. tá? Agora, se ele tem bruxismo e DTM, já é outra situação. Porque o bruxismo não é DTM, Sim. entendeu? Se ele tiver bruxismo, não tiver dor, ele não tem DTM. Ele vai conviver. Eu tenho vários pacientes que chegam lá no consultório que o dente natural tá todo desgastado. E você pergunta, você sentiu dor? Não, eu nunca senti dor. Tá? Inveja, inclusive. Acho que todo dentista, todo profissional tem um caso assim que marcou a vida, assim. Que caramba, esse caso foi o caso do ano, digamos assim. O caso mais complexo. Qual foi o caso assim mais complexo assim que você falou assim, meu Deus, esse caso vai ser dor de cabeça? Eu acho que um caso assim que me deixou muito encantado foi um paciente que ele tinha o desgaste dos dentes, tá? Todos os dentes superiores dele teve que ser feito tratamento endodôntico para poder pôr pino. Na época eu pus pino metálico, tá? Hoje usa muito o de fibra, mas a indicação dele ainda eu acho que ele tinha um desgaste muito acentuado. E ele, quando ele chegou no consultório, ele tinha aspecto de ser classe 3. Ele perdeu tanta relação que a mandíbula dele protruía mais. E quando eu instalei os provisórios nele, ele já voltou ao aspecto normal de classe 1. Entendeu? Então eu acho que é E assim, eu ficava muito na dúvida se eu estava fazendo certo, tá? Porque eu falo que a odontologia você está aprendendo a cada dia. Vocês vão ver a parte teórica. E na época eu fui fazer um curso de laminado cerâmico com Sidney Quina. E ele perguntou, falou, alguém já reabilitou um paciente com bruxismo? Aí eu falei que já. E ele falou que não estava errado, sabe? Naquela época eu ficava pensando, será que vai dar? Tanto que eu acompanho esse paciente até hoje e ele tá com os dentes na mesma, vamos dizer, do mesmo jeito, sabe? Teve algum trinca de cerâmica, teve que trocar alguma coisa, sim, mas os elementos estão lá ainda. E o senhor iniciou a especialização de prótese logo depois que saiu da faculdade? Foi assim, como é que surgiu a especialização? Quando eu saí da faculdade, eu sempre falei que eu queria ser cirurgião bucomaxilofacial. Eu tinha tudo quanto era férias, eu ia para dentro de algum local que tinha cirurgia. Tá? E eu fiz um estágio na Santa Casa no início do quarto ano, era estágio de férias que a Santa Casa oferecia, e eu fiquei um mês e meio em São Paulo na Santa Casa. E esse estágio era só de manhã, a nível ambulatorial. Só que eu fiz amizade com alguns residentes e eles começaram, fica aqui à tarde, você não vai fazer nada, e começaram a me levar para o centro cirúrgico. E eu me encantei com aquilo. Tanto que eu gosto de cirurgia. E só quando eu vim para Tucuruí, que eu tinha que começar a minha vida, trabalhar, era residência. Hoje tem algumas especializações, só que a indicação de um curso de cirurgia bem feita é residência. Sim. E eu prestei a prova, logo que eu saí, não passei. Na época, o Dr. Manganello falou, se prepara esse ano e presta no final do ano. Só que aí entrou lá a parte financeira, eu tive que sair a campo, vim embora. E vamos dizer, fui trabalhar como clínico geral. Eu até indico muito o recém-formado, primeiro ter uma experiência geral. Tá, para depois você dar o segundo passo. Aí eu fiz um curso, a minha dificuldade inicial era pério. Em 99, eu, a doutora Sandra Conzendê, o Dr. Carlos Iba, a gente foi fazer um curso de periodontia lá na BO em Belém. E eu peguei e fiz periodontia, era o que faltava para mim, para me melhorar um pouco da clínica geral, e fui dando os passos devagar. Por exemplo, no início da minha carreira eu não fazia fixa grande de prótese. Eu fazia reabilitação, tudo menores. Por quê? Porque eu não tinha segurança e não tinha habilidade ainda para aquilo. Então eu fui dando meus passos aos poucos. E quando eu fiz esse curso, eu voltei e comecei a trabalhar. Chegou um ponto que eu trabalhava em Tucuruí, no Breu e no antigo Funprev. De repente, em 2001, eu perdi os três num tapa só.
Questão de 3 meses eu fiquei sem os 3 empregos. Um eu retornei, que era a prefeitura, na verdade eu nem fiquei afastado, mas eu, como diz, por questão, era contratado, questão política, eu entrei e saí. Não, eu saí, né, e logo entrei. Então eu nem fiquei fora, porque foi questão de uma semana isso aí. E nesse dia eu pus na minha cabeça que eu ia fazer especialização. Entendeu? E tava começando o bam, o auge de implante, tava começando aquela febre do implante. Mas eu falei, não, eu quero fazer prótese. Vamos fazer implante. E comecei a ligar. Liguei em São Luís, liguei em Belém e liguei em Goiânia. Quando eu liguei em Goiânia, um amigo falou, ó, a equipe que dá aula para minha irmã aqui, que era uma equipe da Federal de Goiás, tá abrindo um curso em Palmas. E no Tocantins. E nisso eu entrei em contato com um primo que morava em Palmas, um primo da minha mãe, e ele falou, ó, vai começar o curso aqui. E eu sei que em questão de pouco menos de 2 meses eu fui lá, prestei a prova e comecei a fazer esse curso. Eu fiquei 24 meses indo todo mês para Palmas, ficava uma semana lá. Então a prótese ali que ela me deu, vamos dizer, ela me alavancou, sabe? Me alavancou. E eu aprendi muito, muito com 2 protéticos aqui. Que quando eu, no início eu não tinha muito tempo, que foi com o Gilmar e com o Fabrício, que inclusive é meu compadre hoje. Mas, por exemplo, na época tava a febre de implante. Isso. Aí tinha a opção de prótese. Mas implante não seria mais fácil para perto, tipo assim, mais perto da cirurgia? Seria, mas na faculdade eu tinha sido também monitor de prótese. Eu sempre gostei de prótese também. Tanto que no dia da minha entrevista, eu falei pro coordenador, eu falei, tem umas coisas que é meio difícil, né? Eu sempre quis ser cirurgião, mas sempre a prótese esteve do meu lado também. Eu não sei se é porque eu convivi com os 2 tios que faziam prótese, só que meu tio não fazia prótese cerâmica, era só acrílica, então era só prótese total e PPR. Só que eu adorava ficar lá vendo fazer. Uhum. Então a prótese, ela me encantava também. E aí, por que não fazer implante primeiro? Eu não sabia que lado que eu ia. Os 2 estavam na minha lista. Sim. Só que quando eu resolvi fazer o curso de prótese, eu vi que foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Porque todo implante, ele vai receber uma prótese. Uhum. Então no planejamento reverso, eu tive muito mais facilidade quando eu dei o segundo passo para fazer a implantodontia. Por quê? Porque eu sabia como fazer prótese. Tanto que eu tive um professor, no meu curso tinha prótese sobre implante. E eu queria aprender prótese sobre implante, queria, sem saber, talvez não queria nem as outras. Aí um professor Carlos de Paula, que é lá da Federal de Goiás, ele pegou e me chamou assim, aprende a fazer prótese total. Falei, por quê? Quem faz prótese total bem feita faz qualquer tipo de prótese. Por quê? Porque a visão de restabelecer dimensão vertical, restabelecer vários pontos naturais do paciente, funcionais e fisiológicos, na prótese total, você tem visão para o restante todo. Sim. Tanto que ele fez eu fazer 3 próteses totais no meu curso, para depois ele me dar o passo para frente. Tá? Mas assim, eu fiquei muito em dúvida nesse momento, se eu fazer implante ou se eu fazer prótese. Acredito. A gente vê muito que agora está se usando muito prótese sobre implante. O senhor ainda vê, quando o paciente ele tem condição de arcar, o senhor vê necessidade de manter a prótese convencional, a prótese total convencional, em vez com implante, sobre implante? Não, eu acho o seguinte, a prótese sobre implante, ela vai dar muito mais conforto para o paciente, tá? A prótese sobre implante. Agora, eu não posso falar para o meu paciente que a única solução dele é a prótese sobre implante. Tem caso que realmente é a melhor solução. Mas tem caso que se eu fizer a prótese convencional ou fazer a prótese sobre implante, eu vou dar os 2, eu vou estabelecer parte funcional, parte estética. Então, eu tenho que ser, eu falo pro meu paciente quando ele chega, eu ofereço o mais simples até o mais, vamos dizer, moderno. Ou seja, uma prótese convencional, ela tem um custo. A prótese sobre implante, ela vai ter um custo mais ou menos 5 vezes, 6 vezes a mais do que o valor da convencional. E fora também que tem muitos pacientes que têm medo por causa da cirurgia. Isso. E o paciente de implante quebrou bastante esse tabu, mas ele ainda tem esse tabu. Ele fala, quando você fala que é uma cirurgia, isso pode ser para um implante unitário, tá? Sim. Tem muitos que ainda falam assim, eu brinco muito o seguinte, paciente mulher,
ela encara fazer uma estética de corpo, mas a hora que fala que é um implante de dente, ela fica com o pé atrás. Mas isso também tem muito das pessoas terem muito medo do dentista também. Porque a cirurgia na região da boca, causa muito mais medo do que qualquer outro tipo de Pois cirurgia. é, né? O dentista ainda é o vilão, né? Sim. Se você fizer uma pesquisa, entendeu? A gente solta até aí um desafio, de repente, até pra gente juntar um grupo e fazer essa pesquisa aqui dentro. Você vai ver que ele tá entre, vamos dizer, os cinco. Se perguntar, ele tá entre as cinco tipos de procedimento que a pessoa tem medo. Em tudo. Em qualquer área, eles têm medo. Se for, tem Não, que abrir a boca pra não, gente. sentar na cadeira odontológica já traz transtorno para alguns pacientes, tá? Sim, muitos têm medo, chegam até a passar mal. Uhum. Eu tenho paciente no consultório que chora do nada. O emocional é tão forte que chora do nada. Aí eu pergunto, tá sentindo agora? Não, não tô sentindo não. Hoje eu já me acostumei com esse paciente, mas no início eu ficava assustado porque eu falava, ela tá sentindo dor. E não era o emocional dela de medo. Ela teve um trauma no passado tão grande com o dentista que esse trauma ficou. E aí que entra o respeito, né? De entender o paciente, que muitas vezes, pra gente que é comum, aí, tipo assim, meio que às vezes não entende que o paciente Isso. tem medo, que é. Que já teve alguns traumas com Uhum. outros profissionais também. Eu falo muito com o meu paciente, eu não gosto de tirar sangue, sabe? Eu tenho trauma, eu encaro, falo, hoje eu não fujo, mas eu tenho muito trauma. Então eu falo pra ele, eu te entendo. Então você tem que respeitar esse lado do seu Sim. paciente. E outra, aí que entra a parte da psicologia. Você tem que saber conversar com esse paciente para você mostrar para ele que a gente vai fazer o bem para ele, que a gente não vai piorar a situação dele. Tá? Eu brinco muito com o paciente, principalmente da unidade pública, que eu falo o seguinte: se você não procurar se você não procurar o dentista no início para fazer uma restauração, porque você tem medo, Sim. você vai ter que procurar no final para fazer uma extração, que você não vai ter onde correr. Então, todo jeito você vai passar por um processo de anestesia, todo jeito você vai ter que sentar na cadeira. Então, procure no início para você não ter esse problema. Se você procurar no início, você vai conseguir salvar esse elemento dental, entendeu? E o senhor já sentiu, o senhor já teve algum paciente que passou mal na sua cadeira, que o senhor realmente precisou levar em algum hospital? Já. Nós tivemos uma adolescente uma vez, que estava com a Vanessa, que ela deu o início de como se ela tivesse como se ela tivesse tendo uma reação alérgica, tá? E só que nós levamos na época, não tinha SAMU, não tinha muita opção. Eu lembro que eu levei pro Dr. Vanderlei e ele aplicou um antistamínico no paciente e ele falou, não, isso aqui não é uma alergia, talvez foi um momento único dela, tá? Foi o único paciente que nós tivemos problema em reação à alergia. Agora, paciente com, vamos dizer, passar mal por problema emocional, vamos dizer, ter uma lipotímia, chegar a desmaiar no consultório, eu já tive vários pacientes, não assim, vamos dizer, uns 20 pelo menos nesse tempo todo aí já, entendeu? Bastante. Então, mas assim, se você for diluir em 26 anos, Não é tão, não é tanto, entendeu? Mas tem, tá? Tem paciente que o grande problema dele é emocional. Agora, tem paciente que você faz o procedimento lá, faz tudo certinho. Não. Aí você vai levantar ele da cadeira, ele pega e levanta rápido. Pronto, ele já. Qual a sua conduta quando acontece esse tipo de coisa de emocional? Que o paciente chega a desmaiar. Não, primeiro você tem que dar os primeiros socorros e voltar ele vamos dizer, ele sair daquela fase, entendeu? Eu nunca tive problema mais grave de ter que levar paciente para UPA e nem acionar socorro. Do meu consultório particular, não. Graças Tá? a Deus, ainda tô. Mas assim, eu converso muito, tá? O que você tem, o paciente que tá. A maioria dos pacientes que passam mal no seu consultório por problema emocional é que tem medo. Uhum. E eles geralmente, eles têm um paradigma de hoje eu oriento, cara, não, ir pro consultório de estômago vazio, tá? Então você tá com medo, com ansiedade, você começa, a suprarrenal começa a liberar adrenalina, você começa a procurar alimento no organismo, tem a tendência é ele passar mal. Sim. Então hoje eu sempre oriento, não vem pro consultório de estômago vazio. Come alguma coisa, não é para comer um boi, mas pelo menos comer um lanchava e um vinho de estômago vazio, tá? Se você tomar todas essas precauções, geralmente o paciente não te dá dor de cabeça, sabe? Vai formar agora no meio do ano uma turma. E eu acho que assim, mais do que vai servir para todos o conselho que o senhor vai dar, mas principalmente para eles que vão se formar agora.
Qual conselho você daria para esse acadêmico que quer seguir a especialidade de prótese? Ó, eu vejo que muito aluno tem trauma com prótese. Por mais que a gente tenha todo aquele cuidado, os sinais. E eu falo assim, a prótese vai aparecer. Infelizmente, a gente vive num país de dentado ainda, tá? Então, a prótese, e na nossa região, mais ainda. Então, a prótese, ela vai estar presente na vida de vocês, Sim. tá? Na vida, eu falo que tá formando a 1, 2 e 3 agora, no meio do ano, que é as 3 primeiras turmas. E eles vão ter prótese. Por isso que eu falo, eu acho que o aluno não tem que sair da faculdade e tentar apavorar para uma especialização. Faça um pouco de clínica geral, vê o que realmente você vai querer para sua vida, tá? Talvez você corre, vou fazer orto. Aí você vê a orto na faculdade, ou de repente fala, vou fazer dentística. Vou fazer prótese. Eu me espelhei no professor fazer, mas talvez não é aquilo que você quer. Então faça um pouco, tenha cautela no início, vai ter dificuldade, vai, tá? Eu falo que eu também tive dificuldade. No início eu não tinha a facilidade que eu tenho hoje, tá? Em tudo. Eu vejo os alunos falar, olha que facilidade que o professor espatula alginato. Entendeu? Mas no início eu não tinha essa facilidade. A mão escapava, o grau não ficava preso na mão. Então, tudo, a odontologia é prática. Tá? Então, vocês têm que ter o quê? Vocês têm que se dar um tempo com prática. O que eu falo é que o aluno tem que sair da faculdade sabendo o que está fazendo. Então, ele tem que ter conhecimento teórico, ele tem que passar pela prática na clínica escola, não fugir quando a gente cobra que tem que fazer um pouco de cada, porque vocês têm que ter um pouquinho de cada nesse início, tá? Principalmente nessa saída de vocês. E outra, profissão tem campo, tem espaço para todo mundo, não pode, o que eu sempre falei, desde o quinto semestre eu falo quando eu entro, vocês não podem ser meia sola, vocês têm que ser os profissionais que sabem o que está fazendo, tá? Vai ter insegurança? Vai ter insegurança, entendeu? É normal. Você vai. Aqui é o que eu falo, eu falei no primeiro dia de aula. Aqui vocês estão num casulo. Falei pra turma da Mônica, inclusive. Aqui vocês estão num casulo. Aqui todos nós estamos aqui para amparar vocês. Quando sair em agosto para frente, vocês vão estar só. Entendeu? Então, mas vocês sabem fazer. Eu perguntava muito, eu conversava muito com o Carlos Ziba. Eu falava assim: o que eu faço? Ele falou: o que você faria? Eu falei: isso, isso, isso. Ele falou: tá certo, mas eu queria que alguém me desse aquele respaldo para me ter certeza, né, que eu ia fazer certo, sabe? E não é esse início de vocês, como formando, essa insegurança é normal. Entendeu? É normal. Como, é igual quando sai do quinto semestre da anestesiologia e vai para a clínica integrada 1 fazer anestesia. Todo mundo falava assim: professor, vem para cá, fica aqui com a gente. Não, só que não dava os horários. Eu falei: tá lá, os outros professores estão lá para dar suporte também. Talvez você saiba o que tem que fazer, mas como não estava alguém do lado, você fala: será que eu estou fazendo certo? E vocês estão fazendo, vocês sabem fazer. Professor, tem muita gente da minha turma agora que está formando que talvez já vá entrar nesse mercado já com o próprio consultório. Você teria alguma dica, algum conselho para dar para essa pessoa que já quer entrar direto no seu próprio consultório? Não, eu acho que é ter paciência, tá? Não acha que você vai montar o consultório e naquele primeiro dia, primeira semana, você vai ter o seu consultório cheio, tá? Hoje vocês têm uma vantagem que é a rede social para vocês divulgarem. Eu não tive essa vantagem. Só que divulguem o que vocês realmente sabem fazer, tá? Não façam divulgação do que vocês não dão conta ou não têm o domínio ainda. E vai ter paciência com aquilo. Agora, pode montar, pode fazer, que não é... Quando eu comecei meu consultório, eu ficava estudando. Aí eu ia pro laboratório, onde eu falei que eu aprendi muito com protético. Eu não tinha o que fazer de ser pro laboratório. Eu ficava no laboratório vendo eles fazerem trabalho de outros dentistas. Entendeu? Aí eu perguntava. Falava assim: isso aqui. Aí tudo eles iam... isso aqui melhora aqui, isso aqui. Por isso que eu falo que eu aprendi muito com o laboratório. Porque no início eu não tinha paciente suficiente. Eu comecei, ninguém me conhecia. Entendeu? Apesar de ter pouco dentista no Tucuruí, quando eu cheguei aqui tinha uns 18 dentistas, se tivesse, tá atuando na rede privada. Mas assim, foi muito lento. Isso aí é devagar que você vai agregando. E eu cheguei numa fase que estava começando a segunda etapa, deu o boom de funcionário da obra para a segunda etapa, e várias pessoas conheciam meus pais da primeira etapa,
que voltaram para a segunda etapa e eles me indicavam para mim. Chegava lá na vai lá com o Fabiano, vai com o Fabiano. Então, eu tive ainda essa vantagem. Agora, eu acho que tem que montar, quem tem condição e quer fazer, tenha paciência, vai devagarzinho crescendo, entendeu? Tem dúvida, pergunta para colega, para gente. Nós estamos aqui para dar esse suporte para você de alguma forma. Não precisa perguntar na frente do paciente. Sim. Quando tiver dificuldade, faz um procedimento mais simples e depois, mais tarde, procura. Principalmente quem está aqui, nós vamos estar aqui. Ó, professor, vim aqui, eu estou com um caso assim no consultório, o que a gente faz? A gente está aqui para dar esse suporte. Tem muitos que falam que é bom a gente pegar uma prática em consultórios públicos. O senhor acredita nisso ou acha que não é necessário? É assim, o serviço público hoje, ele não vai absorver todos vocês. Então, como é que você vai, se for por esse lado, como é que você vai ficar esperando você ter a prática do serviço público para ir? Eu acho que não, eu acho que pode montar o particular. O que eu falo que o público foi bom para mim e até hoje eu sou estatutário, sou concursado. Mas o que eu falo? É que te dá uma segurança inicial financeira. Então, quando eu vim para cá, o meu atrativo e meu casulo de segurança foi o quê? Que eu já comecei a trabalhar na prefeitura. Então eu tinha todo mês um garantido. Por mais que não seja, não era muito, mas naquele momento que a gente acabou de recém-formado, eu tinha também, hoje vocês têm o FIES, eu tinha o Creduc na época, depois de um ano eu teria que começar a pagar também. Então aquilo lá me deu uma estabilidade, foi onde eu não tive medo de financiar meu consultório, de fazer o Proger, na época chamava Proger, eu fiz o Proger para pagar o meu consultório em 24 meses. Tinha 6 meses de carência e 18 para pagar. Então eu fiz uma conta que eu sabia que eu tinha um fixo. Sim. Tá? Mas assim, quem não tiver a oportunidade de ir no público e tiver condição de montar o consultório, monte, vai ficar esperando por quê? Entendeu? Sim. Até nessas clínicas populares também, o senhor acha que a gente tem que ficar um pouquinho lá ou não? Eu acho assim, também a clínica popular ela vai absorver alguns, mas não vai também absorver todos. Então a mesma questão do Mesma sistema coisa, público. vocês vão operar, vocês vão formar aí, vamos dizer, total, uns 80 alunos nas 3 turmas. Não vai ter. As clínicas populares de Tucuruí não vai conseguir absorver todo mundo. Agora, quem tiver a oportunidade de pegar um emprego, pegar um trabalho, tem que pegar. Mesmo se montar, a Mônica, vou montar meu consultório e conseguir trabalhar numa clínica ou na prefeitura, pegue os dois. Entendeu? Mesmo se for. Isso, vai conciliando. Eu te falei, eu cheguei a trabalhar em 3 empregos públicos no meu consultório. Hoje o senhor já está estabilizado, já tem seu emprego na prefeitura, já tem seu consultório. O senhor deseja alcançar mais alguma coisa? Profissionalmente. É assim, hoje, dentro da minha área de profissão, o que eu quero fazer agora é um mestrado. Tá? E assim, a gente sempre está aprendendo. Eu falo que depois que eu comecei a dar aula, eu evolui muito em relação a conteúdo de teoria. Você vai estudando, você vai vendo talvez algumas coisas que você nem conhecia, tá? Semana passada, ou retrasada, a Vanessa veio me falar que existe a classe 6 na dentística. Entendeu? E eu não sabia que existia a classe 6. Então a gente está sempre aprendendo. Sempre, sempre, sempre. E ela também não conhecia. Eu acho que foi a professora Vânia que falou para ela. Alguém conversando com ela falou e a gente foi ver que realmente existia. Então eu falo que dentro da nossa profissão, a gente sempre tem que estar estudando e sempre crescendo em relação a isso. Tá? Até os cursos de aprimoramento, né, que o senhor faz bastante. Eu falo assim, eu não imaginava que eu ia fazer outra especialização. Aí veio a pandemia, eu tive conhecimento da DTM e da orofacial e me apaixonei, sabe? Me apaixonei mesmo. Tanto que eu quero fazer meu mestrado voltado para essa área. Muito obrigada, doutor Fabiano, por estar aqui com a gente nesse dia. Estamos finalizando mais um episódio do Me Poupa e eu queria agradecer a todos que estão assistindo, que tiraram um tempo para ver o nosso episódio. E gostaríamos também de agradecer aos nossos patrocinadores, novamente. A Salute Medicina e Odontologia, Clínica Odontológica Dente Belo, Carvalho Odontologia Especializada, Mona Lisa Pizzaria e a Faculdade Gamaliel. E se você quiser ser um patrocinador, é só entrar em contato nas nossas redes que vai estar aparecendo aqui embaixo. E antes de finalizar também, a gente queria dar o brinde Isso. pro professor. Muito aqui obrigada. do podcast.
Espero que tenha sido bom para o senhor essa Foi muito conversa que a bom. gente teve. Foi, eu queria agradecer, assim, apesar de gostar muito de conversar, eu ainda tenho um certo bloqueio desse tipo Não, de... professor, Ah, não. não, tenho, ó, pode ver. Aí, só que eu gostei muito também, foi muito legal esse bate-papo, sabe? Como se diz, eu fugi um pouco desse dia, mas eu achei que foi muito, muito legal mesmo. Queria agradecer vocês pela oportunidade, em nome de todos o pessoal do Me Poupa, né? Que eu sei que vocês são um grupo, e, e falar que valeu a pena, foi muito interessante, foi muito legal essa experiência, tá? E eu quero que o senhor convença a professora Vanessa a vir aqui também. Já fica o convite, professora. E é isso, gente. Você que está nos assistindo, curte, comenta, siga nossas redes sociais e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.